vivendo hoje? Eu tenho saído de casa todos os dias por motivo de precisão para trabalhar, sustentar a casa. Eu sei que não está sendo fácil. Eu encontro com pessoas todos os dias, pessoas com medo desse vírus, né, Covid-19, coronavírus, pessoas com medo, assustadas, assombradas, pessoas que não têm esse Deus a qual nós servimos no seu coração como nós conhecemos, porque todos, né, buscam a Deus da forma deles, mas da forma que nós conhecemos, que temos o privilégio de ter a Bíblia Sagrada como nossa bússola, de nós obedecermos a doutrina dos apóstolos, temos a comunhão com o Espírito de Deus. Então, são pessoas que creem, que acreditam, que falam superficial, mas não têm ainda uma intimidade com Deus, uma proximidade com Deus. E pessoas que estão alarmadas, pessoas que estão sofrendo, angustiadas, tristes, pessoas que estão presas, lacradas dentro da sua casa, pessoas que, de vez de ouvir palavras boas, porque tem muitas pessoas que não têm paciência de ouvir uma palavra dessa da live, né? Nós postamos algumas coisas no YouTube, palavras de Deus. As pessoas preferem assistir aí 2 horas de filme, 5, 6 horas de Netflix, do que ouvir uma palavra que pode levantar o nosso ânimo, de levantar o nosso astral espiritual, de nos dar uma nova fé, uma nova visão para nós caminharmos em rumo à vitória. Infelizmente é dessa forma. Então, meus amados, eu vejo aqui essa palavra que acabei de ler, que me chama muita atenção. A palavra do Senhor diz aqui, fala que Faraó disse aos seus oficiais, ele chegou a reconhecer que se acharíamos porventura um homem igual a este, a quem há o Espírito de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite que o Espírito de Deus faz a diferença na vida da pessoa. Eu quero dizer para você que o Espírito de Deus, ele não escolhe cor, credo religioso, ele não escolhe condição financeira para que ele possa habitar na vida da pessoa, mas ele escolhe pessoas que tenham um coração realmente aberto para que ele possa entrar e fazer morada, para que ele possa realmente habitar em nosso ser. Talvez estamos passando um problema muito grande hoje, que é a falta de comunhão um com os outros dentro da igreja local, dentro do prédio. Pessoas, muitas vezes eu conversei com algumas pessoas da minha própria igreja mesmo, elas chegaram a dizer, pastor, eu me sinto fraco, porque não estamos tendo culto para estar adorando a Deus. E eu quero trazer essa palavra para você. Eu quero falar para você a respeito disso aqui. Tem momentos da nossa vida que não vamos ter o pastor do nosso lado. Tem momentos na nossa vida que não vamos ter o pai do nosso lado, a mãe do nosso lado. Vai ter cortado o cordão umbilical, vai deixar nós andarmos por si só. Tem momentos em nossa vida que não vamos ter a esposa, ou o esposo, ou os filhos do nosso lado nos apoiando. Tem momentos em nossa vida que vamos estar o quê? Sozinhos. Mas sozinhos no quesito pessoal, não no quesito espiritual, porque quando nós o aceitamos a Deus, a Cristo, nunca jamais estaremos sozinhos, pois o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre vai estar do nosso lado, para nos orientar. Mas isso vai partir de uma escolha nossa, se nós queremos ou não queremos o Senhor, porque infelizmente sabemos que os problemas afastam muitas pessoas de Deus. Pessoas culpam Deus pela vida que está passando no cotidiano. E não podemos ser desta forma. Devemos ser diferentes. E eu escolhi aqui nesta noite esse personagem bíblico para falar para vocês, para trazer como exemplo para vocês. A palavra de Deus está falando aqui, quando Faraó fala aos seus oficiais que porventura achará homem como este, a quem há o Espírito de Deus, estava se referindo a um homem de 30 anos de idade, José. Deixa eu explicar para você. José, ele tinha um pai, e olha que pai maravilhoso, um patriarca, um homem chamado por Deus. Ele tinha uma família, tinha 11 irmãos,
mais outra irmã, 12 ao total. Família grande. Tinha mãe que o amava de uma forma sobrenatural. Tinha um pai que o admirava pelo garoto que ele era, pelo jovem dedicado, fiel que ele era. Em determinada ocasião, preste atenção, Deus, ele escolheu José, porque José era um garoto voltado para obedecer o seu pai. Obediência é a chave da vitória. Queremos obter vitória, devemos ser obedientes, devemos obedecer. E é interessante, intrigante, quando eu vejo essa passagem de José. Até então tinha o pai, tinha a mãe, tinha 11 irmãos e uma irmã. Em uma certa ocasião, ele teve um sonho e foi chamado como sonhador. Quem não tem sonhos? Os sonhos nos motivam a viver. Os sonhos nos motivam a ir mais longe, a buscar novos ares, novos ideais. O sonho nos move realmente a ir em lugares altos. Aleluia. O sonho nos move a correr, a andar, a buscar a felicidade. Precisamos sonhar, precisamos ser sonhadores nesses últimos dias, principalmente na época que estamos vivendo. Precisamos sonhar em dias melhores. Oh, aleluia. E este jovem, ele foi considerado como sonhador. Por quê? Porque ele teve sonho, teve revelação de Deus. Quero dizer para você que quanto mais você for escolhido de Deus, quanto mais revelação da paz de Deus você tiver, pode ter certeza que lutas vai vir sobre você. Mas eu te digo uma coisa, a palavra do Senhor diz que Deus ele não dá uma luta que a gente não pode suportar. Se você está passando por alguma dificuldade, pode ter certeza, você tem qualificação, você é preparado para suportar essa dificuldade e vai passar essa dificuldade cantando louvores, seja qual ela for o tamanho. Infelizmente as pessoas, elas mesmo se julgam fracas, moles, decai o semblante por qualquer coisa. Mas eu quero dizer para você que esse jovem, ele tinha 17 anos, quando ele teve o sonho, e o sonho falou que o pai dele, a mãe dele, os irmãos deles, ia se dobrar diante dele. Deus escolhe pessoas para ser grandes na face da terra, devemos compreender dessa maneira. Deus escolhe pessoas para ser fortes, guerreiros, gigantes. Mas como eu disse, quando ele escolhe, a luta vem, a dificuldade vem, as provações vêm, para a gente sermos mais o quê? Vencedores. Aleluia. Em certa ocasião, os filhos de José, os filhos de Jacó, os irmãos de José, se encontravam no campo. E o pai de José pediu para que José viesse até os seus irmãos ver o que os seus irmãos estavam fazendo. Chegando perto de seus irmãos armaram, conspiraram contra José, querendo tirar a vida. Achou um poço, uma cisterna e lançou José dentro dessa cisterna. Preste atenção. Um jovem que tinha um pai que amava, uma mãe que amava, uma família extraordinária, acima da média, patriarcal. E agora ele se defronta com seus irmãos querendo tirar a sua própria vida. Jogou-se José, o sonhador, dentro do poço. Muitas das vezes nós se encontramos dentro do poço. Muitas vezes nós se encontramos lá no fundinho, que a gente pensamos que não temos mais para onde sair, para onde ir. Eu já me passei por várias vezes dessa forma, de me perguntar, Senhor, será que vai ter escapatória essa vez? Talvez você que está me ouvindo agora já passou também, ou está passando desta forma, desta maneira. Creio eu que como estava o emocional de José agora, sabendo que seus próprios irmãos lançaram ele na cisterna, num poço, afundando o sonho, tentando tirar toda a ideologia, tentando tirar toda a razão de crescimento daquele jovem de 17 anos. Que frustração! A própria família agora sendo aquele que estava tentando afundar o sonho de um homem. Quero dizer para você que tem um certo cantor gospel que fala que aqueles que têm promessa não morrem. Mas assim, eu discordo. Aquele que tem promessa, ele morre sim. Mas aquele que vive na promessa, que anda na promessa,
jamais vai morrer antes que Deus cumpra tudo aquilo que tem que cumprir na vida dele. Não é aquele que tem promessa, não morre, né? Não. Se a gente tem promessa, mas não faz aquilo que Deus quer que façamos, pode ter certeza que vamos morrer e Deus não vai cumprir aquilo que era para cumprir em nossa vida. Pastor, mas como assim? É verdade, irmãos. Nós temos ali a história de Moisés. Qual que era a promessa de Moisés? Era entrar onde, pastor Nilson? Na terra prometida que manava leite e mel. Sim ou não? Na Canaã. Mas infelizmente ele chegou lá no Monte Nebo e olhou até a terra, avistou a terra prometida. Ele tinha promessa, sim ou não? Sim, mas ele não entrou, ele viu. Ele chegou a ver com seus olhos, mas não entrou. Está entendendo, igreja? Por quê? Porque ele não andou conforme toda a palavra que o Senhor lhe ordenara. Mas a pessoa que tem sonhos, que é escolhida por Deus, que crê no sobrenatural, que obedece a Deus acima de toda e qualquer circunstância, seja a circunstância que estiver vivendo, seja a dificuldade, os problemas que estiver vivendo, tenha certeza e convicção que você não vai morrer antes que a promessa, aleluia, se cumpra na tua vida. Aleluia. Se você teve sonhos, se foram usados vasos para profetizar uma palavra forte sobre a tua vida, pode ter certeza que vai cumprir essa palavra, meu irmão, minha irmã. Pode ter certeza absoluta que vai cumprir essa palavra na sua vida, na sua casa, na sua família. Você será manancial de bênçãos. Aleluia. Deus, aleluia, Ele próprio vai intervir diante de toda e qualquer circunstâncias contrárias. Aleluia. Os irmãos estavam prontos para matar José. Aleluia. Naquele exato momento, os medianitas mercadores estavam passando em rumo ao Egito. Preste atenção. Tiraram José da cova, da cisterna. Meu irmão, tiraram José do poço. Tá entendendo, igreja? Tiraram do poço. Tirou do fundo do poço. Quem tirou? Foi os medianitas? Quem tirou? Foi os irmãos de José que o lançaram? Não, quem tirou foi o próprio Deus. Deus, ele ocasiona situações que a gente não entendemos na hora, vamos entender depois. Isso que estamos passando hoje, no Brasil, no mundo, talvez não entendemos agora, questionamos o porquê que está acontecendo, mas amanhã vamos entender. Verdade. Algumas pessoas já entenderam. Por quê? Porque Deus tem pressa para que nós despertamos na fé, para que nós sejamos pessoas mais aleluia, fiéis, compromissadas com a palavra dele. Tiraram José do poço, tiraram José da cisterna, deram a luz para José. José foi vendido como escravo e foi parar no Egito por 20 ciclos de prata. É interessante que ao chegar no Egito, ele foi vendido para um homem famoso, Potifar, um homem da guarda real de Faraó. Preste atenção. Ele, como jovem de 17 anos, ele poderia agora questionar. Não vou mais servir a Deus. Não quero mais saber desse negócio de Deus. Estou longe da minha família. Estou longe do meu pai que tanto amava, da minha mãe que tanto amava. Estou longe dos meus irmãos sanguinários e mercenários. Sanguinários porque queria matá-lo, ia matá-lo, mas Deus não permitiu. Mercenários porque vendeu ele como escravo. Lucrou 20 ciclos de pratas em cima da vida de um jovem de 17 anos chamado José. Mercenários. Ele podia muito bem bater no peito e falar: estou revoltado. Olha só essa juventude que nós temos hoje. Crianças de 10 anos, 9 anos, 7 anos. Vira para a mãe e fala: mãe, estou revoltado. Né? Começa aquela, né? Mãe, eu estou revoltado. Pai, se o senhor não fazer isso para mim, eu estou revoltado. Se eu não ganhar um tablet, um celular, estou revoltado. Se eu não ganhar uma Fire Stick, estou revoltado. Se o senhor não me levar no parque mutirão, estou revoltado. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar.
Ele tinha todo o motivo do mundo para estar revoltado. E se voltar contra Deus, porque isso é o que acontece hoje. Pessoas, preste atenção. Pessoas, quando não acontece aquilo que eles querem que aconteça, sai da igreja. Culpa o pastor da igreja. Culpa o obreiro da igreja, se desviam, falam, não, a igreja está fria, a igreja está fria, o povo está frio, eu não sinto mais nada. Sabe por que você não sente? Porque você está distanciado da graça de Deus. Sabe por que você não sente? Porque você não ora mais, porque você não clama mais, porque você não tem intimidade Deus, mais. Aleluia! É por isso que você não sente. Você precisa de estar com 40, 50, 60 pessoas todo dia para ser crente. Preste atenção. José agora estava fora da sua casa, não estava mais com seu pai, não estava mais com a sua mãe, não estava mais com seus irmãos e nem com a sua irmã. Ele estava agora sozinho no Egito, vendido como escravo. Mas mesmo assim, com todo o motivo do mundo que ele tinha para se afastar da presença de Deus, ele não se afastou da presença de Deus. Ao contrário, ele continuou fiel. Ele continuou buscando os seus sonhos. Ele continuou buscando os seus objetivos. Ele não parou na metade do caminho. Ele não amaldiçoou o Deus a qual ele aprendeu a servir pelos seus pais, pelos seus patriarcas. Mas ao contrário, ele reverenciava a Deus e continuava sendo fiel a Deus. Aleluia, glória a Deus. Está entendendo, igreja? Você está compreendendo essa palavra que está sendo ministrada hoje para você? Preste atenção, nós não estamos na igreja fisicamente. Nós estamos reunidos 30, 40, 50, 60 pessoas na igreja fisicamente. Mas estamos espiritualmente. Não precisa de nós estar dentro, não é? Olha só, preste atenção. Não estou pregando contra a igreja de forma alguma, ao contrário, estou morrendo de saudade de estar dentro da igreja. Estou morrendo de saudade de estar junto com vocês, irmãos. Mas são momentos que nós passamos em nossa vida e que somos obrigados, a qual nós nem nunca imaginava passar por essa situação. É verdade. Nunca imaginava, parece cenas de filmes que estamos vivendo a realidade, nos dias atuais, hoje, no pleno século XXI. Nunca imaginávamos. Mas se tivermos que passar, como eu disse aqui, olha só que exemplo maravilhoso. Sem pai, sem mãe, sem irmãos, sanguinários e mercenários, mas servindo a Deus, mas adorando a Deus, mas exaltando a Deus, mas crendo no Deus Todo-Poderoso, acreditando naquele que fez a promessa para ele, acreditando naquele que chamou ele. Da mesma forma somos nós. Aleluia, Jesus. Devemos passar sim por essas provas, por essas tribulações. Devemos crer no sobrenatural, acreditar que o Senhor tem um plano maior para nós. Nessa época, nesse tempo, José não desistiu, foi fiel. E é interessante que mesmo ele sendo fiel, recebendo um cargo de honra, que era tomar de conta de uma casa, de governar uma casa, do chefe da guarda real de Faraó, continuou vindo provas, lutas sobre a vida dele, tentações na vida dele. Preste atenção, igreja. Pode ter certeza, tenha convicção. Você já passou por problemas grandes e você venceu. Você volta a passar por problemas grandes de novo, você vai vencer de novo. Aleluia. Essa crise que você está passando vai passar. Essa dificuldade vai passar. Vai vir outras até mesmo maiores, mas você vai passar também. Deus vai te dar força para você estar passando por essas provas, por essas lutas. A palavra do Senhor diz ali que ele foi tentado de todas as maneiras, de todas as formas. Preste atenção, como eu digo, que este homem era um jovem abençoado e um jovem de Deus. Porque ele tinha o Espírito de Deus na vida. O Espírito de Deus faz a diferença na vida do homem e da mulher. Aleluia. Você quer vencer os obstáculos, você quer ser honrado, você quer ser reconhecido, precisa ter intimidade com o Espírito de Deus. Precisa ceder-se ao Espírito de Deus. Precisa se colocar na brecha, precisa falar, Senhor, eis-me aqui, preciso de Ti. José, ele só estava vencendo os obstáculos e continuava forte, porque ele chegava até Deus e o Espírito de Deus estava sobre a vida dele.
Bíblia diz que a mulher de Potifar apaixonou-se nele. Queria ele por todas as formas. Não ia sossegar quando não ficasse com José. Mas José, sendo fiel a Deus, com os princípios da palavra de Deus, observando as leis de Deus que ele tinha aprendido dos seus pais, ele cedeu à tentação. A palavra do Senhor diz: por ele ceder à tentação. Preste atenção, igreja. Já tinha perdido seu pai, perdido a sua mãe, perdido no quesito que não tinha visto mais. Não tinha esperança de vê-los mais. Ninguém imaginaria, preste atenção, que seu pai e sua mãe poderia ir até aquela terra que ele estava, chamada Egito. Seus irmãos já tinham perdido no coração primeiro, e depois tinham perdido no quesito de os próprios irmãos ter lançado ele para fora de casa. Estava sozinho. Até então galgou, porque era um homem de Deus, uma alta posição, foi tomado de conta de uma casa, foi ser um governante de uma casa. Mas por ser fiel a Deus e temente a palavra de Deus, passa por situações contrárias. Passamos por provações, por dificuldades. E o Senhor muitas vezes nos prova. E a palavra do Senhor diz que ele foi parar no cárcere, na prisão, preso, porque ele não quis satisfazer os desejos da carne, mas ao contrário, ele continuou fiel a Deus e a sua palavra. E ele foi parar onde? No cárcere, na prisão. Preste atenção, igreja. O que eu acho mais interessante na palavra de Deus, quando começamos a observar a palavra de Deus, é que o Senhor sempre, no meio do seu povo, permitia que eles fossem ou descessem ao Egito. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 12 que Deus chamou Abraão. Foi para ele sair da terra e para uma nação que ele não conhecia, que manava leite e mel, Nova Canaã. Era a promessa de Deus na vida de Abraão, que ele ia abençoar Abraão de uma forma poderosíssima. Mas Abraão também precisou de descer no Egito. Ele precisou de descer no Egito. Houve fome na terra, ele precisou de ir até onde? No Egito. Seu filho Isaac, abençoadíssimo, plantava e colhia 100 por um. Que plantação maravilhosa. Seu filho, aonde que ele cavava um poço, dava água. A bênção de Deus enriquece. Pessoa, quando ele tem o chamado de Deus, prosperidade de Deus está na vida deles, aleluia. Mas mesmo assim precisou de Isaac descer até o Egito. Está entendendo? Jacó precisaria também descer no Egito. Por que muitas vezes nós precisamos descer no Egito? O Egito representa o mundo. O Egito representa pecado. O Egito, ele representa humanidade deplorável, afastada da presença de Deus. E eu quero dizer para você que sempre na história da palavra de Deus, os homens de Deus sempre desciam no Egito pela permissão de Deus. Da mesma forma somos nós. O Egito representa o mundo, nós estamos no mundo. Sempre vamos estar no Egito. Sempre vamos estar passando pelo Egito. Quando Deus precisa tratar conosco, Ele permite que nós vamos até o mundo. E através do mundo nós aprendemos algumas lições especiais. E hoje, o que nós estamos vivendo hoje, nesse século XXI, nessa pandemia, aqui no Brasil, nessa epidemia, justamente é permissão de Deus que estamos no Egito. É permissão de Deus que estamos vivenciando e vendo isso aí, para ver até onde vai a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa comunhão. Está entendendo? Pode ter certeza que Ele permite que nós vamos no Egito, mas Ele nos tira do Egito na hora certa. Ele tirou Abraão, Ele tirou Isaac, Jacó também descerá ao Egito, porque Deus permite, o tratamento dele é no Egito, é no mundo.
O nosso tratamento no mundo, preste atenção, cristão. Preste atenção, homem de Deus, mulher de Deus. O nosso tratamento no mundo. Infelizmente, muitas pessoas santarrões querem estar lá no céu, querem estar na celestial mansão, mas estamos aqui no mundo ainda. Ainda estamos aqui no mundo ainda. Para fazermos o quê? A diferença. Para sermos o quê? A diferença. Aleluia. Para que tenhamos o testemunho do Espírito de Deus. Para que tenhamos comunhão com o Espírito de Deus e façamos a diferença. Aleluia. Está entendendo? Preste atenção. José no Egito. José agora dentro da cadeia. Outro motivo forte para ele dizer: não quero mais saber de Deus. Não quero mais adorar a Deus. Não quero mais exaltar a Deus. Minha família me abandonou. Meus irmãos me abandonou. Por motivo de Deus. Eu estou trancafiado. Por motivo de Deus, por quê? Porque ele era fiel a Deus. Ele podia jogar a culpa em Deus. Não é assim que as pessoas fazem hoje? Não joga seus problemas na mão de Deus? Ah, eu dizimei e o senhor não abriu as portas. Meu carro foi tomado, não consegui pagar a prestação. Ah, eu dizimei, mas minha água, minha luz está cortada. E agora? O pastor está comendo meu dízimo e eu estou vivendo como? E aí? Não é assim que as pessoas falam? Tudo não joga a culpa em Deus? Ele poderia jogar a culpa em Deus, mas mesmo assim ele manteve o quê? Fiel. Aconteceu um fato lá dentro da cadeia, preste atenção, você que é fiel, seja onde você estiver, seja no buraco, seja no poço, seja na cadeia, trancafiado, o Senhor agirá em seu favor. Aleluia. O Senhor agirá em seu favor. Ele há de honrar aqueles que são fiéis. Ele há de honrar aquele que tem comunhão com Ele, aquele que tem intimidade com Ele. Tudo que nós fazemos para o Senhor não é em vão. Ele nos honra em momentos oportunos. Graças te damos. José preso, 2 homens agora encarcerados junto com ele, um copeiro e um padeiro. E ali aqueles homens têm um sonho. E José ali, pelo Espírito de Deus, preste atenção, crendo em Deus, tributando toda a honra, toda a glória a Deus. Aleluia. O segredo de José não era a humildade dele, a simplicidade dele, a ingenuidade dele, mas o segredo dele era porque ele tributava toda a honra, toda a glória a Deus. Se você pegar o texto e ler, está aqui, né, em Gênesis capítulo 41, você vai ver que ele falou: olha só, eu não posso fazer nada, mas o Deus ao qual eu sirvo, ele pode mostrar esse sonho para mim. E a Bíblia diz que através daquele homem, um homem, que é o copeiro do rei, depois de 3 dias do sonho, foi liberado para servir o rei novamente. E o padeiro, depois de 3 dias, foi decapitado, tirado da sua cabeça, morto. Através daquela ocasião, porque Deus ele prepara ocasiões para nos honrar, para que nós venhamos ser lembrados, através daquela ocasião. Chegou uma certa feita que Faraó, preste atenção, o rei do Egito, o soberano do Egito, o grandioso do Egito, Faraó, ele ficou turbado pelo sonho que teve. E aquele homem que poderia ter tirado José do Egito, porque ele era copeiro do rei, tinha autonomia, tinha competência e autoridade. Para estar na presença do rei, teria que ter uma confiança acima do comum, acima do normal. Ele era o que bebia o vinho antes do rei tomar o vinho, ele que experimentava. A confiança estava no copeiro. Ele tinha autonomia e autoridade para tirar José do calabouço, da prisão. Mas mesmo assim, tudo tem a hora de Deus. Preste atenção. Tudo tem a hora de Deus. A sua hora vai chegar. Já pensou tanto que as pessoas reclamam porque ainda não chegou? José poderia muito bem falar: infeliz daquele homem. Salvei a vida dele. Deus mostrou para mim o que aconteceu na vida dele, o que aconteceu na vida dele, e ele esqueceu-se de mim. Deixa eu te falar. O mal das pessoas é porque espera no homem. O mal das pessoas porque confia, acredita no homem. José, ele acreditava em quem? Em Deus. Quando a pessoa acredita em Deus, tudo é diferente, tudo é mudado. Aleluia. Queira ou não queira, não vai ser o homem, a glória não é do homem, mas a glória é de Deus.
Quando somos homens de Deus, mulheres de Deus, que temos o Espírito de Deus, a glória é para Deus, não é para o homem. Aleluia. Através do sonho de Faraó, José foi chamado por Faraó. O homem que estava na prisão, na cadeia, maltrapilho, barbudo, jogado, encostado, pela vista humana, mas para Deus não. Deus, ele jamais esquece do filho seu. Deus, ele jamais esquece de um filho seu. Se você tem a promessa de Deus e você continua sendo fiel a Deus, mesmo em meio às dificuldades, preste atenção, mesmo em meio aos problemas, né? Não está tendo culto na igreja, mas está orando em casa, está lendo a Bíblia em casa, está cultuando em casa, está obedecendo o seu pastor, está obedecendo o seu líder. Pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, Deus está contigo. Aleluia. Talvez você está no posto, está no calabouço, mas Deus vai te honrar, sabe por quê? Porque você tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus faz a diferença na tua vida, o Espírito Santo faz a diferença na vida do cristão. Glória. Aleluia! Oh, glória! O Espírito de Deus faz a diferença na vida do cristão. É chamado José na presença do rei. Agora aquele homem toma um banho, troca de roupa, coloca umas alpacas novas, aleluia, faz a barba, chega na presença do rei, 30 anos de idade, preste atenção, igreja. Ele estava com 17 quando sonhou. Quando foi jogado no poço, estava com 17 anos. Viveu aí aproximadamente aí 5 anos na casa de Potifar. Com 22 anos aproximadamente foi jogado de novo no cárcere. Passou-se 13 anos. Ele foi lembrado e tirado da prisão para ser o quê? Governador do Egito. Para ser o quê? Aquele que mudaria o contexto de um país chamado Israel, de um povo chamado Israel, de um povo de Deus. Está entendendo? Muitas vezes você passa a situação que você está passando hoje, para você ser o mantenedor da tua casa amanhã, para você ser o mantenedor do seu bairro amanhã, da sua cidade, do seu país até mesmo. Você está entendendo o que Deus pode fazer? Meu irmão, eu não estou falando das possibilidades humanas não, das possibilidades espirituais de Deus na sua vida. Eu estou profetizando, aleluia, algo grande que pode vir na tua vida, que está sendo fiel, que está honrando a Deus com as suas primícias, que está honrando o seu pastor na obediência, que está ouvindo a voz de Deus, que não tem deixado de clamar, de orar, de buscar a presença de Deus. Talvez você pense que está sozinho. José estava sozinho no poço, mas Deus estava com ele. José estava sozinho na prisão, no calabouço, mas Deus sempre estava com ele. O importante, meu irmão, é Deus estar com você. Se Deus estiver contigo, pode ter certeza que a vitória chegará sobre a tua vida. A sua vida será mudada. Talvez passe agora 1 ano, 2 anos, 3 anos, 15 ou 17 anos, mas a bênção chegará na vida daquele que é fiel. Se você é fiel a Deus, se você continuará sendo fiel a Deus, mesmo em meio às lutas e às provações e às dificuldades, creia que milagres acontecerá na tua vida, algo sobrenatural. E aqueles que te venderam, aqueles que te queriam ver morto, aleluia, vai bater palmas para você, vai pedir desculpa para você, vai sentar na mesa com você e parabenizar você por tudo que Deus fez na tua vida, meu irmão. Amém? Creia, essa dificuldade vai passar, essa luta vai passar, tudo vai voltar ao normal, ou então vai continuar anormal, porque os milagres de Deus são inexplicáveis. Então que aconteça a ser anormal na tua vida, porque Deus, ele pode fazer isso, mudar o seu cativeiro, mudar a sua prova, mudar a sua luta e transformar tudo em bênção, em vitória. Eu profetizo na tua vida, minha irmã, meu irmão, profetizo na tua vida, pastor Nilson, pastor Carlos, pastoras, que Deus abençoe vocês, igreja Planície, igreja Del Fiore, igreja Esperança, igrejas em geral, povo de Deus em geral. Eu abençoo vocês em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra, que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Nilson, que Deus abençoe. Amém. Meus amados,